Ele usava uma túnica de muitas cores. Na terra de Canaã, na época dos patriarcas, um jovem chamado José caminha entre rebanhos e família. Você verá como o favor de um pai e os sonhos de um menino acendem uma cadeia de ciúme e traição que transforma uma família. José é um jovem pastor de 17 anos, favorito de seu pai e presenteado com uma túnica distinta. Ele fala abertamente de sonhos. Nesta casa, sua franqueza é ao mesmo tempo inocência e combustível para a ira. Os irmãos de José são pastores experientes, mais velhos e endurecidos pelo trabalho. Eles veem o favor do pai como injustiça. O ressentimento cresce quando José denuncia suas faltas e retorna com a túnica especial. Como a cena anterior termina com a decisão do pai, agora Jacó mostra abertamente o favor ao presentear José com uma túnica especial. A túnica sinaliza status naquela cultura. Os irmãos veem um símbolo visível de que o pai estima José acima deles, e uma semente amarga de inveja é plantada. Enquanto a túnica esvoaça, José conta 2 sonhos. No primeiro, as ligas de seus irmãos se curvam diante da sua. No segundo, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinam para ele. Naquele momento suas palavras parecem reivindicar favor e domínio divino, e os irmãos ouvem não profecia, mas arrogância. A raiva deles aumenta. Como os sonhos e as denúncias de José provocam ódio, os irmãos se reúnem em segredo. O que começa como ira torna-se um plano. Eles decidem remover a causa de sua vergonha. No contexto deles, tomar uma atitude decisiva contra o ofensor é um passo perigoso rumo à violência irreparável. Quando chega a aurora, avistam José vindo dos campos. Os irmãos o agarram, tiram sua túnica e o lançam ao chão. Naquele instante a ira torna-se traição física. Eles não se contentam em repreendê-lo, escolhem silenciá-lo pela força. Depois de o despirem, alguns irmãos atiram José em um poço seco para morrer. Para eles essa é uma medida intermediária entre vingança e assassinato. O poço simboliza abandono. José fica sentado coberto de poeira, perplexo, enquanto os irmãos discutem se o matam de imediato ou o deixam ao seu destino. Como a cena anterior termina com discussão, Rubem planeja em segredo salvar José. Ele pretende retirar José do poço mais tarde e devolvê-lo ao pai. O motivo de Rubem é protetor, não autoritário, ele quer desfazer a violência sem expor a família à culpa total. Enquanto deliberam, uma caravana de comerciantes midianitas ou ismaelitas passa. Os irmãos veem uma oportunidade. Os comerciantes buscam lucro e a família vê uma forma de transformar José em mercadoria. A economia mercantil local torna a escravidão uma possibilidade real para uma família desesperada. Como a caravana aparece, os irmãos concordam em vender José aos comerciantes. Eles o entregam por 20 peças de prata, transformando seu parente em escravo e mercadoria. José é levado para fora da terra do pai, rumo a um mundo estrangeiro que testará sua fé e caráter. Enquanto os comerciantes partem, os irmãos encenam uma história para encobrir. Pegam a túnica de José, matam um bode e a mancham com sangue. Apresentam o tecido ao pai como prova de que José foi dilacerado e morto. A mentira é cirúrgica. Ela corta o lugar de José na família tão definitivamente quanto a distância física. Como os irmãos trazem a túnica ensanguentada, Jacó acredita que José está morto. Ele rasga suas vestes e chora abertamente. Na cultura deles, rasgar roupas e o lamento profundo expressam perda irreparável. A família é mergulhada em dor, e o filho favorito de Jacó torna-se uma ausência dolorosa que assombra a casa. Enquanto a caravana o leva adiante, José é conduzido ao Egito para ser vendido a Potifar, um oficial egípcio.
Essa transferência coloca José em um novo sistema social e jurídico onde seu status muda de filho para escravo estrangeiro. O momento marca um ponto de virada decisivo em sua vida. Como José é levado, a mentira precisa ser mantida. Os irmãos sustentam a história de uma fera selvagem. Jacó não pode verificar a verdade. Resta-lhe chorar e marcar a ausência de José com rituais e lembranças. A dinâmica familiar é irrevogavelmente alterada pelo próprio encobrimento. Após a venda, dias se passam e o silêncio pesa. Alguns irmãos sentem alívio, outros culpa. Evitam os olhos de Jacó. A unidade dele se fragmenta porque a ação resolve o problema imediato, mas cria uma ferida moral. A narrativa mostra como o pecado corrompe os laços familiares e deixa consequências ocultas. Enquanto os irmãos se afundam na culpa, José segue em frente. Mesmo despojado de família e liberdade, mantém a compostura. O trecho sugere sua resiliência interior e uma firmeza moral que moldará seu destino. Para o leitor, o momento prenuncia que sua história não termina com essa traição. Com o passar de semanas em Canaã, a casa de Jacó sente ausência no cotidiano. A cadeira vazia à mesa, a chamada sem resposta no campo, detalhes domésticos confirmam a perda. A narrativa comunica como a traição ecoa não apenas em atos dramáticos, mas na lenta erosão da vida familiar. Mesmo enquanto Jacó chora e os irmãos vivem com sua decisão, a narrativa deixa uma pista: os sonhos de José e seu exílio fazem parte de um movimento maior. Para leitores de ontem e de hoje, Gênesis sinaliza que a crueldade humana pode intersectar com propósitos divinos, preparando o terreno para reconciliação e reversão futuras. Como os irmãos vendem José, seguem consequências morais. A prata não compra a paz. O ato deles fratura a confiança. O texto ensina que o favoritismo e o ressentimento desenfreado levam a escolhas irreparáveis. A cena nos força a nomear o pecado: escolheram o interesse próprio em vez da justiça familiar. Ao final, Gênesis 37 mostra que o favoritismo gera ciúme, e o ciúme conduz à traição que fere uma família. O capítulo prepara-nos para um arco maior onde a dor entra em um desígnio providencial. Se essa história tocou o seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima.